Hoje a Uniregistral tem a alegria de receber aqui o Dr. Luiz Carlos Trabuco Cappi. Dr. Trabuco, vocês conhecem, o Brasil e o mundo inteiro conhece. Ele durante 9 anos foi presidente do Bradesco, essa grande instituição financeira, né, que é um modelo de atendimento e de consideração com o pequeno correntista. E ele é tão importante que nós hoje trouxemos a doutora Patrícia Ferraz para conversar com ele também. Trabuco, muito obrigado pela sua presença, viu? Era muito esperada. Sim. Não, doutor Naline, eu acho que a satisfação é minha estar aqui na Associação dos Registradores, que é uma atividade fundamental para o exercício da livre iniciativa e do empreendedorismo. Então, eu estou muito feliz de poder estar convivendo com vocês neste momento. Muito bom. Doutora Patrícia, ela já passou para o doutor Trabuco alguma coisa sobre os nossos indicadores, né? E ele ainda vai falar sobre isso, e nós até solicitamos ao doutor Trabuco que dê sugestões para tornar o registro de imóveis cada vez mais eficiente, cada vez mais célere, cada vez mais descomplicado. E quem vai ganhar com isso é a população. Por isso, jovens, prestem bastante atenção aí. Mas seria bom, doutor Trabuco, o senhor contar para a juventude como é que foi sua carreira, os desafios, como é que o senhor chegou aí à presidência do Bradesco? Olha, eu acho que a minha carreira foi típica de alguém que queria subir na vida nos anos 60. Comecei a trabalhar muito jovem. Inicialmente, minha profissão era auxiliar de tecelão. Depois fui trabalhar na Mesbla como entregador de avisos na cidade de Marília. Mas e aí, frequentando as agências bancárias, eu tentei por vários meses conseguir uma vaga de escriturário menor no Bradesco. Isso já se vai mais de 50 anos. Aliás, este ano eu fiz 50 anos de organização, já que adentrei lá em 1969. Maravilha. Então foi uma trajetória longa, mas ao mesmo tempo rápida, que me ensinou que a gente não tem tempo para perder, né? Quer dizer, quem não tem tempo a perder tem de trabalhar logo, trabalhar duro, trabalhar de uma maneira muito rápida e denodada a todos os momentos, né? Patrícia, o que você perguntaria para o doutor Trabuco? Eu fico muito feliz de ouvir o senhor falar sobre a necessidade de que quem quer crescer precisa trabalhar muito e rápido, porque é exatamente o que nós temos feito hoje no registro de imóveis do Brasil. E eu gostaria de saber qual foi a sua impressão a respeito dos indicadores que a Arisp e os registradores dos outros estados que estão participando do projeto de produção, de incremento das utilidades do registro de imóveis estão produzindo. Olha, hoje eu tive uma aula aqui a doutora Patrícia, com o doutor Naline, com relação a essa memória estatística que a Arisp está organizando, está consolidando. Quando eu via vocês com relação aos dados, às informações, eu me lembrei algo que é até pré-tecnologia da informação, lá nos anos 80, finais dos anos 70, que diziam que dinheiro é informação. Money is information. Era um conceito que o dinheiro nada mais é do que uma informação. Uhum. E hoje vocês aí com essa riqueza de dados, com essa riqueza estatística, com esse volume, vamos dizer, de um database de marketing, de informações, vocês transformam a informação em uma utilidade econômica. Eu me surpreendi muito com a riqueza das informações que você nos apresentou nessa tarde, em que deu para ver nas estatísticas, nos registros de imóveis, nas negociações, independe de qual seja, se compra, venda, cessão ou de herança, uma fotografia da sociedade brasileira. Uhum. E para mim foi mais gratificante saber que vocês estão trabalhando para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. As estatísticas do Doing Business não nos favorecem, nós não temos um ranking adequado. Aliás, o Brasil em vários
rankings e rates do mundo, ele tem uma lição de casa muito forte a ser realizada. E nós não temos, assim, tempo a perder para fazer a transformação. E naquilo que vocês fazem bem feito, fazem objetivamente. Vocês não só registram, mas esse é um registro para a história, né? É um registro em que a história vai capturar essa informação. Doutor Trabuco, com 50 anos de Bradesco, o senhor acompanhou essa mutação, essa automação, essa entrada, esse ingresso do sistema bancário brasileiro, que dizem que é um dos mais eficientes do mundo, no mergulho da quarta revolução industrial, né? Os bancos foram mudando e o Bradesco é um exemplo dessa mudança. Como é que o senhor vê os próximos anos, se é possível falar em próximas décadas, como é que vai ser o sistema bancário brasileiro? Olha, acho que a evolução do sistema bancário brasileiro, e o Bradesco em particular participou de uma maneira muito ativa desse processo, porque o banco foi fundado em 1943, durante a guerra. E teve, assim, o privilégio de ter figuras lendárias como Amador Aguiar, Lázaro de Melo Brandão, que puderam construir um banco feito por bancários. E um banco feito por bancários, eles dão a dimensão de um valor muito importante na nossa história, que é ser um banco de carreira, que privilegia as pessoas que começam muito jovens, começam em cargos realmente na base da hierarquia, e eles possam ir crescendo. Mas para que isso aconteça, eu acho que uma filosofia de trabalho da organização é aquilo que está num dos nossos prédios. Só o trabalho pode produzir riqueza. Só produz riqueza é pelo trabalho. E o trabalho no mundo moderno é a gestão do conhecimento. Por isso que a universidade corporativa que vocês fazem aqui, e nós temos a nossa Unibrad na organização, é fazer a gestão do conhecimento. Porque sobe na vida aquele que sabe fazer, aquele que tem know-how, aquele que é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo ensinar. Por isso que uma organização como a do Bradesco é uma organização voltada para a aprendizagem. E essa aprendizagem é o nosso grande desafio de não sermos assim um banco que sobreviveu às várias crises da economia brasileira desde os anos 40. Nós somos vencedores, porque o banco teve a capacidade de se adaptar em diferentes momentos de turbulência, de expansão ou de recessão, de inflação galopante. Então essa capacidade de adaptação, ela é bom para as empresas, é bom para o banco, mas é bom para as pessoas também. As pessoas têm de se adaptar em diferentes estágios e fazer disso um lugar de felicidade para trabalhar, para atender o cliente, para atender o acionista. A Unibrad, que é a Universidade Corporativa do Bradesco, foi criada pelo Dr. Trabuco, é uma das melhores do mundo. Em 2017 ela ganhou um troféu, foi reconhecida, né, Trabuco? Mas o Bradesco tem uma tradição de prestigiar a educação com a Cidade de Deus. Conta um pouco como é que é essa vocação para educar também aqueles que não são da família Bradesco. Eu acho que além dessa educação que é da gestão do conhecimento, da informação, do treinamento, da capacitação dos funcionários, que tem o objetivo de atender bem o cliente, de oferecer os serviços bancários, na nossa tradição, e isso vem desde 1956, quando o lendário Amador Aguiar criou uma fundação. E essa fundação, a Fundação Bradesco, hoje ela está presente com, no mínimo, uma escola em cada estado da federação, atendendo mais de 100 mil alunos. São mais de 40 escolas, mais de 100 mil alunos,
atendidos e educados pela Fundação Bradesco. Este foi algo que foi introduzido no banco muito antes desse conceito da função social da empresa, antes dos conceitos da sustentabilidade. Este é um valor que nós temos na nossa cultura, que a empresa tem, sim, uma função social. Não só de dar lucro, pagar os seus impostos, mas fazer algo mais, que é melhorar a circunstância. Aliás, Naline, você que é um acadêmico, você sabe que o homem é o eu e a sua circunstância. Ortega y Gasset. O doutor Trabuco estudou filosofia, viu? Fez filosofia e fez sociologia e política. Não é interessante que alguém que fez filosofia, ou seja, que trabalha com conhecimento, com o caminho do bem, depois esteja à frente de uma instituição financeira tão poderosa, Patrícia? O que você acha? Eu acho incrível. E quando o senhor fala do reconhecimento do Bradesco a respeito da sua responsabilidade social, de mudar o seu entorno, isso vem muito ao encontro do que nós procuramos fazer. Inclusive com a questão dos indicadores, com a divulgação das informações. A gente acredita que quando nós recebemos a delegação para desempenhar a atividade de registro imobiliário, nós recebemos também a obrigação de mantê-la atualizada e de aperfeiçoá-la constantemente. Então, quando a gente produz informações a respeito do mercado imobiliário, a partir dos dados que nós temos nos registros, a nossa expectativa é de estarmos contribuindo para que a economia melhore e que, com ela, sejam reduzidas as desigualdades sociais. Eu queria saber do senhor, doutor Trabuco, como que o senhor vê essa nova movimentação do registro de trazer outras utilidades, outros serviços para a população? Isso, de fato, pode contribuir com a melhoria do ambiente de negócios no Brasil e de que forma, diante da perspectiva bancária? Eu acho que, por exemplo, os bancos têm um desafio e o Brasil ainda tem uma longa trajetória no crescimento do crédito imobiliário. Uhum. E o eixo principal do crédito imobiliário, através de instrumentos de alienação, ele passa pelo registro, pela confiabilidade, pela desburocratização dos instrumentos que deem segurança a um contrato de crédito. Por isso que essa perspectiva, a gente sabe que o Brasil tem um grande déficit de moradias, e vamos dizer, esse déficit ele tem de ser reduzido para dar qualidade de vida às pessoas. Uma pessoa que não tem um endereço, seguramente não é uma empresa cidadã. Uma empresa que não tem um endereço numa comunidade pobre, talvez tenha até dificuldade de pedir pizza num sábado, no domingo, porque qual endereço essas pessoas estariam? Então, esse desafio de dar domicílio, de dar endereço, de dar a casa própria, dar o imóvel, isso é uma orquestração em que no centro está o trabalho social dos registradores de imóveis, que dão credibilidade a esses instrumentos. Mas eu gostaria de voltar um pouco atrás, quando nós lembramos aqui de Ortega y Gasset, de que o homem é a sua eu e a sua circunstância. Então, no Bradesco, a gente tem muita clara essa visão, que se sou eu e a minha circunstância, o progresso só muda de patamar quando eu mudo a circunstância. Eu tenho de mudar, mas eu tenho de mudar a circunstância para que eu possa dizer que eu mudei de patamar, quer seja pessoal, empresarial ou de civilização. O Bradesco é um case assim, de adaptação às mutações sociais. Eu sei, por exemplo, que hoje não são muitos os correntistas que vão ainda à agência, Patrícia. Então, mas tem aqueles que querem conversar com o gerente, né? Você pode fazer quase tudo pelo celular. Você tem uma grande massa crescente daqueles que só se utilizam dos mobiles, né? Nós temos 265 milhões de mobiles entre smartphone, celular, tablet, computador pessoal, para 210 milhões de pessoas.
Mas é interessante a experiência do Bradesco de conquistar até aquele que parece que não gosta e não precisa de banco, mas através do uso do cartão de crédito, ele é, de certa forma, levado a se servir de algo que o banco propicia. Qual é a ideia disso? É Ortega y Gasset? Eu acho que essa circunstância, nós temos, na verdade, de agir em cima dessa circunstância. Faz parte da nossa tradição histórica ter sido o primeiro banco no Brasil que abriu de uma maneira muito clara as portas abertas para o pequeno e médio depositante. Lá nos anos 40, era abrir as portas para populações que, pelo conflito da guerra, até estavam alienadas do sistema bancário, como os japoneses, alemães e italianos, lá no interior de São Paulo, na região da Alta Paulista. Então, nós temos esse compromisso com a inserção. Lá no início dos anos 80, nós criamos um cartão magnético na ocasião. Era suprir uma dificuldade que de uma maneira muito intensa, as populações ágrafas, as populações com dificuldades de assinatura, poderiam ter, num código, na tarja magnética, essa possibilidade. Fizemos isso como o primeiro cartão magnético para pagamento de beneficiários do INSS. E nós aí vamos radicalizando aquilo que a tecnologia nos oferece para facilitar a vida do cliente e, ao mesmo tempo, se adaptar à realidade do mundo virtual que aí está chegando, os meios digitais. Então, hoje, o banco ele está no bolso do cliente, porque o celular, o smartphone, virou praticamente uma peça indispensável para que as pessoas possam acordar de manhã e, seguramente, eu acho que isso é quase como uma tradição. A primeira coisa que uma pessoa faz ao acordar, ela lança a mão do seu telefone. Seguramente, talvez, a última coisa que ela faça durante o dia seja colocar, nem desligar o telefone, deixá-lo no silenciador. Quer dizer, no fundo, eu acho que essas transformações da sociedade, eu acho que nós, né, temos obrigação de ser partícipe dela. Mas, Patrícia, você falou uma coisa que eu gostaria de, talvez, quase que relatar. Você falou da informação, do poder da informação, o poder do conhecimento. Agora, principalmente para as novas gerações, ela não desperdice o seu tempo, exceto buscar o conhecimento pela informação. Eu posso dar uma experiência pessoal. Quando eu era auxiliar de tecelão, lá nos anos de 1964, eu tinha a possibilidade de ter acesso ao conhecimento através do Estado de São Paulo, em que o patrão colocava, ele descartava 2 dias após o jornal. Mas o fato de eu ter acesso 2 dias depois, olhar o jornal e pedir para ler o jornal, aquilo me deu muito conhecimento, me deu informação. Então, nada substitui a força da informação em qualquer setor, pessoal, empresarial ou institucional, para que as pessoas possam ser mais bem informadas. A informação democratizada, ela aumenta até a justiça social, porque ela dá o acesso a informações que a pessoa, às vezes, não teriam. Doutor Trabuco, o senhor falou em jornal. Nós somos ainda aqueles que leem jornal físico. Dizem que o jornal tende a acabar. Hoje, você recebe imediatamente as notícias do mundo inteiro através do celular. Dizem que o cartão de crédito está condenado a desaparecer. O dinheiro estaria condenado a aparecer. Será que nós vamos viver uma fase aí de Bitcoin e outras moedas virtuais? Vai chegar a isso? Não, a provocação na linha é muito grande. Eu acho que olhando para frente, olhando nas próximas décadas, nós temos de pensar se o dinheiro físico é algo que está reduzindo de circulação. Já países escandinavos que praticamente não aboliram o dinheiro físico. China.
A China, então, os meios de pagamentos, eles não demandam o dinheiro. Ao contrário, com dinheiro você não consegue pagar nada e nem com o cartão de crédito, e muito menos com cheque. E aí o smartphone ele virou praticamente a sua forma de identificação. Experiências no mundo todo se fazem disso. Na própria Índia, sociedade complexa, mais de 1 bilhão de habitantes, quando eles retiraram de circulação as notas mais altas, foi um atestado, foi a transição para que o dinheiro só é para trocos de menor valor. Há uma retirada das notas acima de 100 rúpias para sinalizar que a sociedade sem dinheiro, sem cartão de crédito, talvez um banco seja diferente. Então, acho que nós vamos ter um mundo diferente. Uma sociedade sem dinheiro físico, ela não vai requerer cofre forte nas agências bancárias. Sem o cofre forte com dinheiro físico, não vai requerer os assaltantes. Também não tem sentido fazer os assaltos. Aí vai ser outros assaltantes como hackers. Mas seguramente os vigilantes também perderão, vamos dizer, será uma outra função. Então acho que esse desenho importante, acho que todos nós, nós irmos nos adaptando nessas novas ideias, nas novas tecnologias, nesses novos, e criar um ambiente de... Então, uma das coisas que a gente verifica que o banco sofreu, Trabuco, foi a redução do número de funcionários. Os seres humanos vão se tornando, aos poucos, descartáveis, né? Em várias atividades. Você também esteve na casa da Milu Vilela ano passado, quando veio aqui o presidente do Fórum Mundial, né? O Klaus Schwab. Que deu aquele dia, ele lançou lá aquele livro Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Sim. E ele fala em 702 profissões que estão tendentes a desaparecer, né? E são muitas outras. Como é que a gente vai sustentar todos aqueles que vão ficar sem ocupações, já que o preparo, a nossa educação ainda não atingiu o nível de oferecer à sociedade pessoal qualificado para as necessidades do amanhã? Eu acho que esse, doutor Nardini, é o grande desafio que a sociedade brasileira tem, dos grandes esforços para melhorar, incrementar a educação brasileira, sem perder de vista que nós estamos já no meio da quarta revolução industrial, que é a revolução da digitalização, e aí requerendo outros perfis profissionais das pessoas. Então, hoje a sociedade é na velocidade do pensamento, né? Aliás, esse é um título do livro do Bill Gates, né? As sociedades, o mundo na velocidade do pensamento. A inteligência artificial já está presente, ela já está permeando, vamos dizer, as relações empresariais, em que a inteligência artificial ela é preditiva, porque ela consegue acumular informações. Isso vai ser um grande impacto na medicina, por exemplo. Na medicina diagnóstico, seguramente, é muito mais eficiente nos sistemas computacionais, porque eles podem comparar diferentes situações que um olho clínico de um único profissional consegue observar. Então, acho que esse momento, eu acho que ele é presente. Mas, por outro lado, nada substitui o coração humano, a sensibilidade, na área bancária, da atenção dos gerentes, do aconselhamento, da consultoria financeira. Eu acho que tudo isso é um processo. Eu tendo a acreditar que na humanidade nada acontece assim com um Big Bang, né? Não é uma coisa assim
que num determinado momento é um processo evolutivo. É gradual, né? É gradual, às vezes mais acelerado, mas ele dá tempo, né? A natureza dá tempo, a dinâmica da física, da química, do universo, ela vão dando tempo dos seres se adaptarem. Acho que isso é quase que um processo darwiniano, né? De uma seleção das espécies, né? Doutor Trabuco, a medida provisória da liberdade econômica autorizou a escrituração eletrônica de todos os livros dos registros públicos. E nós estamos trabalhando aí muito fortemente com a implementação do registro eletrônico, junto ao governo federal, com propostas para potencialização do home equity. E a nossa intenção é que a gente possa, muito brevemente, interagir com as instituições financeiras para a contratação do crédito imobiliário via smartphones. Quanto tempo o senhor acha que a gente consegue fazer isso? Olha, bancos e registros de imóveis. Eu acho que consegue rápido, viu? No fundo, Patrícia, o que você coloca é que o home equity, que é algo que está aí, que é praticado no mundo, que nem sempre é um crédito enorme, é um crédito, às vezes, pequeno, para que a pessoa pode melhorar a sua habitação. Isso tem de estar na velocidade do smartphone. Hoje, os smartphones já fazem uma série de operações de crédito. Os limites individuais de crédito são feitos. Por isso que essa interação entre o sistema financeiro, entre vocês, viabilizando, vamos dizer, um registro rápido, simplesmente tem de ser um financiamento piscou, levou, né? Acho que essa questão do registro eletrônico, a remessa de dados estruturados das instituições financeiras para os registros, vai auxiliar tanto os bancos na contratação, na ponta, quanto os registros em termos de padronização e de fluxo. Sim. Não é? De contrato e de registro de garantia e liberação de crédito. Acho que a gente teria a condição de fazer desde o início da contratação até a liberação do crédito, passando pelo registro, em pouquíssimos dias. E seguramente, eu acho que nós não teremos, né, na implementação desse processo, nenhum impedimento de caráter tecnológico. Porque a própria segurança da informação, a própria validação, hoje através da biometria ou do reconhecimento facial, eles fazem com que haja total segurança e o sistema estar sempre um pouco à frente das pessoas que podem ser fraudadores ou hackeadores de uma transação. Eu acho que hoje nós temos todas as condições, o sistema financeiro, e vocês em particular, têm condições de liderar isso daí, tornando algo prático, né? Tornando real o espírito da lei da liberdade econômica. Uma coisa que nem todas as pessoas percebem, né, doutor Nalini, é a importância do crédito para a distribuição de riquezas. E especialmente do crédito imobiliário, pela simples razão de ter como garantia um bem imóvel, que faz com que os juros de contratação do crédito sejam muito menores do que aqueles da contratação com uma garantia pessoal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, fez uma exposição recentemente em que ele estimou que o patrimônio imobiliário disponível para o home equity no Brasil seria de pouco mais de 500 bilhões de reais. Na sua opinião, o que a injeção de uma quantidade dessa de crédito bom no mercado, né, de acordo com o exercício da autonomia do cidadão, poderia provocar na economia brasileira e na geração de empregos? Olha, quer dizer, este é o estoque, e ele tem razão nesse número. Mas qualquer coisa que seja 5%, 10% de um montante desse, é um volume que vai ativar a economia. E geração de emprego, ela não tem outra possibilidade, até porque os estados modernos, né, as nações modernas, têm uma exaustão de caráter fiscal, não tem outro jeito de criar empregos se não for a movimentação da economia. E essas linhas de créditos que você lembra, de uma maneira muito apropriada, é a forma de você
girar riquezas no país. Porque as pessoas vão a ativar o setor de construção naquilo que elas possam fazer nas suas casas. De construção, e a gente tem exemplos aqui em algumas cidades no estado de São Paulo, de comunidades que foram, assim, digamos assim, ensinadas pelos registradores a utilizar o home equity. Para aqueles que estão nos ouvindo e não sabem o que é o home equity, é a obtenção de crédito no mercado formal, dando como garantia o imóvel que já é daquela pessoa que vai tomar o crédito, ou seja, não é o financiamento para aquisição da casa própria. E em alguns municípios, a gente experimenta uma realidade em que o sujeito, para comprar um carro, para comprar uma moto, para investir naquele seu pequeno negócio, ele pega um microcrédito, dá o imóvel em garantia, paga esse empréstimo com juros baixos e, quando quita, já parte para uma nova contratação. Como que o senhor vê assim, esse exercício de autonomia do cidadão, né? Sem uma ingerência paternalista do Estado, só com manutenção de um sistema institucional que permita que o cidadão se desenvolva? O capital se reproduz. E a linguagem técnica é a alavancagem. Uhum. Ele, através do seu patrimônio, ele pode abrir um novo negócio, ele pode adquirir um carro, ele pode melhorar, ele pode comprar eventualmente um segundo imóvel. Uhum. Então, em cima de uma única riqueza, quando você faz a alavancagem, né, o leverage daquele processo, você está criando riqueza no país, porque você está movimentando a roda da produção. Uhum. E quanto mais isto for desburocratizado, mais prático, ele facilita. Nós não podemos perder uma oportunidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é os juros em queda. Uhum. O mundo todo, ele trabalha com juros muito baixos, na maioria dos países os juros são negativos, e isso vai criar uma demanda, principalmente na área produtiva. Principalmente no Brasil, onde nós temos um déficit de consumo. Uhum. Nós temos vários déficits que o custo de capital, pela perspectiva da sua redução, eles vão ajudar você a aumentar. Então não é só investimento em infraestrutura, coisas maiores, mas é o que você coloca. São coisas micros, são coisas pontuais. Aquilo que está na mão do cidadão. Uhum. Isso é uma revolução. E o senhor acha que, assim, na medida em que a gente tem a condição, que o registro de imóveis tem a condição de disponibilizar mais informações organizadas a respeito do mercado imobiliário, que é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, isso tem o potencial de encantar, inclusive, investidores externos? Seguramente, né? Com esses juros, vamos dizer, negativos ou muito baixos no mundo, você tem em todas as economias desenvolvidas, Europa, Ásia, América, você tem um excesso de liquidez. Uhum. E o dinheiro sempre vai procurar um país que seja amigável para fazer os negócios, do business, tem um melhor rating, um país que tenha estabilidade, que tenha política monetária e política fiscal em sintonia, porque não basta você ter uma política monetária descompromissada com a política fiscal. Tudo isso dá a melhoria do rating do país. Então, esse investimento que virá ao Brasil, o Brasil como uma possibilidade, porque o capital ele precisa reproduzir. Ele não pode ficar parado, até porque o capital foi acumulado na Ásia, na Europa, ou nos Estados Unidos, ele foi acumulado para pagar aposentadorias, por exemplo, que são os recursos dos fundos de pensão, todo o sistema de aposentadoria que está em regime de capitalização. Então, este fundiamento, esse volume de recursos, eles vão procurar. Então, ele chegando no Brasil, ele pode provocar, sim, aqui, uma melhoria muito rápida da qualidade de vida das pessoas. Mais uma. A eficiência que a gente encontra no registro de imóveis na execução do crédito imobiliário, o que ela tem contribuído para o crescimento, por exemplo,
do financiamento habitacional? Não, eu acho que os instrumentos jurídicos, né, que dão essa garantia, vamos dizer, da alienação fiduciária, esses processos que a área jurídica deu, criando um conforto, e vocês são os instrumentalizadores dessas formas, eles fazem com que o crédito imobiliário, principalmente, ele seja extremamente apetitoso a nível do seu custo, porque é um crédito que ele está com garantias reais, muitas vezes. Os bancos fizeram a lição de casa, não é? Eu me lembro de filas em banco, hoje é muito reduzido. Sei que há pessoa da minha faixa etária, que vai para conversar com o gerente porque tem carência de quem ouça, né? E os gerentes são atenciosos. Né? É o lado social. É o lado social. Os cartórios também, né? O que era o cartório antigo, aqueles livrões, né, Patrícia? Hoje tudo eletrônico, então uma rapidez. Agora, como é que a gente contamina o governo para o governo deixar de ser essa máquina paquidérmica, uma estrutura pesada, inflada, né, ineficiente, dispendiosa e sempre sob aquela suspeita de que alguma coisa pode estar ali, né? Então, esse é um desafio para a nação brasileira. E pessoas como o Dr. Trabuco têm influência, têm condições de exigir que o Estado também faça a sua lição de casa. Isso é viável? Eu acho que é viável, sim, né? Eu acho que a gente vive nas sociedades modernas uma expansão dessa consciência que o Estado ele é um agente para facilitar a vida das pessoas. Ele não pode ser um peso nas relações sociais, relações econômicas. Por isso que cada vez mais a autorregulação, os códigos de conduta que as instituições estão se colocando, porque elas têm de estar à frente do regulador, à frente dos organismos de regulação estatal. Até porque estão na linha de frente, né? Convivem com os problemas, sabe quais são eles? Eles estão com o umbigo no balcão. Eu não ia usar essa expressão porque achei que era muito de registro, mas é exatamente isso que eu quis dizer. Ele está assim de frente, ele está face a face com o consumidor. E o consumidor é rei, o cidadão é rei. Agora, uma coisa que também o Brasil precisa enfrentar, a doutora Patrícia foi integrante do Ministério Público, assim como eu fui antes de ser magistrado. A profunda reforma estrutural da justiça brasileira ainda não se fez. Nós temos um custo Brasil, diante da imprevisibilidade da justiça, dos passivos trabalhistas, né? Da complicação que é um processo judicial, isso assusta as pessoas. Eles não acreditam que nós tenhamos aqui 4 instâncias, mais de 50 recursos, né? E esse vai e vem de decisões que oscilam. Isso é uma coisa que nós precisamos enfrentar, não é? Eu acho que a sociedade, essa expansão da consciência já é meio caminho andado para que isso daí, essa consciência de criar uma leveza maior nessas relações não muito subordinadas, né, a regras ou código que muitas vezes ficaram desatualizados no decorrer do tempo. Né? E acho que tem muito um movimento pendular, não é? Como a nossa história e as nossas instituições são jovens ainda, a gente às vezes caminha para um lado tentando acertar e vê que determinadas medidas, né, determinadas fórmulas não funcionam muito bem, precisam ser revistas. Eu gosto muito de citar o exemplo da justiça gratuita, que tem uma grande, boa intenção por trás de si, mas que provoca efeitos, inclusive no judiciário, bem complexos e adversos, né? Ela acaba super estimulando a litigância. Litigiosidade criada, né? Artificial. Esse é
Nós vimos que o Dr. Trabuco não é só um economista respeitado, CEO do Bradesco, hoje ele é presidente do conselho, né? Então uma pessoa que tem uma trajetória maravilhosa, tem lugar permanente na FEBRABAN, é uma pessoa sempre ouvida para tudo aquilo que o Brasil precisa enfrentar, mas além de tudo ele é uma pessoa humana, sensível, simpática, polida, né? Nós precisamos tanto de polidez, né, Patrícia? E o Brasil hoje vive um momento assim de enfrentamento, de intolerância, de polarização, de antagonismos, né? Então, ele é um exemplo para essa juventude que está aí assistindo. Teve uma carreira maravilhosa, é um homem que precisa ser mais conhecido e por isso que nós o trouxemos aqui, insistimos para que ele viesse conversar. E criou uma universidade corporativa, né, perto da qual a Uniregistral pretende um dia se aproximar, reduzir a distância, né? Então nós estamos muito contentes do Trabuco e queria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens. Ele já deixou todas, mas aquela mensagem, né, Não, eu acho que primeiro eu quero agradecer talvez essa oportunidade, esse diálogo aqui com a doutora Patrícia, doutor Nalini, mas eu acho que principalmente a vocês aí que estão com um pouco de paciência, né, de nos ouvir, de refletir. Agora, por isso que mais do que desejar, vamos dizer, boa sorte, uma capacidade, eu acho que as nossas gerações, e muitas das gerações muito mais aí responsáveis com o futuro, possam liderar o futuro através dessa mudança de patamar, de conceitos, de inclusão, de respeito à diversidade, de respeito, vamos dizer, a todas as coisas boas que a sociedade possa criar. Nós temos um desafio de crescimento econômico. Eu acho que todos nós fazemos parte, vamos dizer, desse desafio. Bom, quero agradecer o Dr. Nalini, o Dr. Trabuco, foi uma honra, um privilégio conhecê-lo, ouvi-lo, saber um pouco da sua história e quero dizer que da parte da Arisp e do Registro de Imóveis do Brasil, a nossa intenção é trabalhar ao lado das instituições financeiras, da administração pública, para retomar o crescimento do país, reduzir todas essas desigualdades sociais, para que cada cidadão brasileiro, cada cidadão paulista tenha o seu lugar ao sol com tranquilidade. Maravilha. Eu sei que vocês gostaram, então comentem, repliquem e peçam para todos conhecerem melhor o Dr. Trabuco, que foi aqui entrevistado com a elegância e a beleza da nossa Patrícia Ferraz. E deve ter sido um encontro memorável para vocês. Muito obrigado.